Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast onde nós damos voz a você, a nós, aos profissionais dessa comunidade que impactam, transformam e desenvolvem o país. Se você está chegando pela primeira vez, se cadastra no nosso canal que semanalmente nós publicamos um episódio sempre com muito insight. Com muito insight para o nosso desenvolvimento, para a nossa atuação como profissional da área de treinamento. Que, aliás, se você não é da área de treinamento, também é muito interessante que a gente tem especialistas em vários temas aqui. E hoje nós vamos conversar com dois convidados sobre saúde mental, ansiedade e burnout. Eu estava antes desse podcast respirando para trazer a presença, né? Nós estamos gravando ao vivo, embora não estamos publicando agora, vamos soltar semanalmente, mas a gente decidiu, né, gravar 11 episódios aqui no maior congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento. E eu lembro que quando eu olhei para minha agenda, eu falei, puxa, 11 episódios e ao mesmo tempo mais 3 apresentações, mais isso, mais assado e tal, em pouco tempo. Eu quase entrei em burnout, mas aí começou a apontar a ansiedade. Depois eu vou contar para vocês o que eu fiz, que deu uma ansiedade forte. Mas vamos lá, deixa eu apresentar os convidados, estão convidados muito especiais. Começar apresentando aqui a Cris Cassis. Oi. E aí, Cris, tudo bem? Que bom estar aqui, te ver de Obrigado. novo, depois de tanto tempo. Verdade, a gente se conhece há quanto tempo? Uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. Eu Fizemos conheci... um trabalho incrível juntos, né? Foi mesmo. Eu conheci a Cris Cassis, eu lembro que a gente tinha um desafio de impactar e treinar perto de 300 profissionais, né, numa das grandes empresas do agronegócio. Sim. E eu lembro que a gente precisava treinar eles à distância, preparar eles para a convenção. Você vai lembrar que a gente... falou, como que a gente vai dar o recado para esse pessoal? E a gente usou até recado fonado. Você lembra disso? Lembro disso. Gente, hoje isso não existe mais. Hoje eu recebo às vezes pessoas querendo vender com recado fonado e tal, mas eu lembro que a gente precisava acessar as pessoas, eles estavam na rota. Sim. E eles precisavam ter o recado do que eles precisavam naquela semana fazer, tinha uma missão. Tinham tarefas, exato. A gente gamificou, tinha tarefa. E depois a gente acabou no evento reunindo todo mundo, teve mais de 6 mil feedbacks. Foi um sucesso. E aí, gente, foi incrível trabalhar com a Cris. E aí, quando a gente foi falar sobre esse tema, a Cris é uma executiva de comunicação, já ela vai falar quem é a Cris. Eu falei, ela pode falar sobre isso porque ela vivencia o mundo das grandes organizações. Inclusive, já começa aí dizendo quem é você e aproveita e já fala do seu livro que você vai lançar. Legal, legal. Bom, antes de tudo, sou filha, mãe, né, esposa, uma profissional executiva de comunicação. Hoje posso dizer que sou autora também, então, né? Vou lançar meu livro aí em breve, se chama Do Ordinário ao Extraordinário. Mas eu tenho mais de 20 anos na área de comunicação, em grandes empresas, sempre multinacionais. E venho estudando muito sobre segurança psicológica, sobre espiritualidade. E essa coisa toda do burnout, da ansiedade, está muito ligado a tudo isso, né, Carlos? Legal, legal. E quem tá com a gente aqui também? Richard Uchoa, da Revo. É uma empresa aí que tem feito um trabalho incrível com tecnologia, né, com diversas soluções aí de educação. Obrigado, Richard. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, um prazer estar aqui falando nesse podcast sobre T&D, uma área tão relevante para o RH. E a gente vai falar sobre a questão das emoções, né? E que vocês estão lançando o quê? Conta para quem ainda não conhece. Ansiosa. Aqui no Congresso, né? Ansiosa, Pois é, tem uma grande novidade. Conta aí pra turma. Estamos lançando a primeira escola de gestão da emoção corporativa do mundo. E essa escola é em parceria com nada mais, nada menos, Augusto Cury. Sensacional. Então, Teve aí fazendo uma apresentação sensacional. Exatamente. Fizemos uma palestra magna para mais de 1.200 pessoas. E aqui no evento, estamos lançando vários cursos, uma trilha voltada para saúde mental. Então, cursos como gestão da emoção no trabalho, burnout, ansiedade e várias outras. Bom, já aproveita e se o pessoal que quiser te acessar e quiser saber mais sobre sua empresa, sobre você, como é que eles acessam? Primeiro, a maioria das pessoas já deve estar me seguindo nas redes sociais, né? Tenho mais de 400 mil seguidores no LinkedIn e Instagram, então você já pode está bem envolvido nesse ecossistema, né? Você pode me seguir nas redes sociais como Richard Uchoa ou ver o site da empresa que é somosrevo, com dois V's, .com.br. Legal, deixa eu aproveitar, como é que o pessoal te encontra, Cris? No Instagram, cris.cassis.
E a gente também tem o blog, que é ordinarioaoextraordinario.com.br. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou sobre isso. Como a gente vai falar sobre, na história do burnout, como conseguir sair do ordinário pro extraordinário, administrando ansiedade, né? Como é que é essa questão aí do risco, né, de não ter burnout? Aliás, o que é burnout? Burnout é um esgotamento, né? Que pode ser tanto físico quanto mental. É um momento que você não administra mais tudo o que você tem para fazer. Não que necessariamente sejam muitas coisas, mas que você está se colocando muita pressão. Então você acaba que não dá mais conta do todo, né? A pressão que vem de fora e uma Ou de pressão dentro. emocional. Exatamente. Sabe que A gente fala, né, que você precisa ter um espaço aberto, né? Eu acho que o Richard vai contar bastante disso pra gente aqui, mas você precisa ter uma escuta ativa. Se você não tem essa escuta ativa, você não tá botando pra fora o que tá te angustiando, por exemplo. Isso pode te trazer muita angústia, muita ansiedade. Hoje os profissionais têm que estar super digitalizados, por exemplo. É uma ansiedade que também passa na cabeça dos profissionais atuais, dos contemporâneos, porque eles precisam se atualizar, precisam estar E digitalizados. aí ele fala, puxa, agora eu quero... Tem muita coisa nova e Eu preciso não... estudar, eu preciso aprender, eu preciso trazer uma coisa nova pro meu trabalho. E, obviamente, a gente tem situações de uma cultura tóxica dentro de empresa também, o que também pode levar a burnout. Isso é interessante que na palestra com o Cury, ele estava mencionando, as empresas estão doentes. Exato. Os líderes estão doentes, estão tendo um modelo de trabalho que adoecem as pessoas. Então, enquanto a gente não cuidar disso, as pessoas vão ter burnout, ansiedade, depressão, suicídio, uma série de transtornos e doenças mentais relacionados ao trabalho. E é curioso que ele estava trazendo os conceitos que vou estar repetindo ele, porque não sou psiquiatra, mas ele traz o conceito das 3 janelas do nosso processo de armazenamento de... Quais são? De conhecimento. Então, você tem primeiro a janela neutra, que a janela neutra vai armazenar informações como a sua camisa é azul, aquele dá 5 mais 5 é 10, tal. São janelas que não trazem emoções. 90% do nosso pensamento vem de janelas neutras. Depois você tem as janelas light, que trazem emoções boas, então alguma coisa que vai trazer alegria, Neutra, felicidade. light... E a última é killer, assassina. Não que ela mata você, mas ela impede você a agir. Então, quando você está dentro do ambiente corporativo e você começa a ter um líder tóxico, você começa a ser exposto em público, você começa a ter ansiedade, você começa a ter esses transtornos, você aciona as janelas killers, que elas te travam. Então, ela impede que você possa desenvolver outras coisas. Então, isso no campo da psique humana. E aí, por isso que o burnout, ou toda essa questão que a gente está conversando aqui, de fato, vai afetar a produtividade dos colaboradores, porque eles travam, é mente humana, é ciência. Então, quando você trabalha num ambiente tóxico, uma empresa que não é saudável, com um líder que não é saudável, isso vai, de fato, trazer problemas dentro da organização. Repete pra turma aí que as 3 janelas, quais são? A light, que são as boas emoções, neutra e killers, as assassinas. Olha só, sabe que eu costumo falar que resultado é igual a capacidade menos interferência, que é aumentar a nossa capacidade, seja de soft skills, hard skills ou inner skills, que foi inclusive um dos episódios, né? Se você não assistiu, procura aí, que tá muito legal a gente falando, né, da capacidade de a gente olhar pra dentro e tudo mais. Interferência tem muito a ver com essas questões emocionais. Eu comecei falando, né, que a gente quando decidiu vir aqui pro patrocinar, né, ser o principal patrocinador aqui do Congresso, a gente tinha pouco tempo para fazer tudo que a gente se propôs. Sim. Né? Nós tínhamos 2 meses, na verdade. A gente decidiu, há 2 meses atrás, vir para cá, criar um espaço de experiências, né? Quem passou aí pelo stand sabe, né, que a gente fez várias ativações, que nem o de você tá maravilhoso, né? Vocês já são experientes com isso. Você falou que já fez 3 feiras esse ano, né? Esse ano já é a terceira. E você tá fazendo 2, né? No Rio e São Paulo no mesmo tempo. Mas sabe o que eu fiz? Eu colei no Richard, a gente deu uma volta por aqui e ele foi me dando um monte de dica, né? Percebeu que eu tava ali fazendo uma consultoria, né? Sim. Tem que mapear com quem entende. E aí a gente decidiu lançar o podcast, porque a gente entrou no flow, a gente falou, a gente queria fazer um podcast do quê? E aí quando a gente falou, pô, não tem nenhum podcast da área de treinamento.
E aí eu falei, puxa, dessa comunidade a gente poderia ter... E vamos lançar lá no evento. E aí foi quando a gente decidiu ter 11 episódios, né? E aí 20 convidados, mais ou menos, que a gente passou por aqui. Vai passar por aqui até o final desse nosso dia. E aí a gente fez 12 apresentações com o time, tivemos que gravar vídeo e tal. E aí foi muito engraçado, porque além disso, a gente tá mudando de escritório, estamos expandindo, estou implantando partnership exatamente nesse momento, transformando o time em sócio. E adivinha o que aconteceu? Que é? Comecei a tremer. Aí eu comecei a perceber o meu corpo soltando umas descargas. E aí eu falei, bom, antes de conhecimento eu tenho, capacidade eu tenho, mas eu preciso cuidar das minhas emoções. Fazia tempo que eu não ia pra terapia. Inclusive, a minha psicóloga lá, eu entrevistei ela aqui, num dos episódios de liderança feminina. É justo, porque elas têm trabalho. Elas têm, teve comigo. Aí eu cheguei nela e falei, ô Selma, é o seguinte, eu tenho umas 8 semanas aí, porque eu tenho um desafio grande, porque além disso, isso é uma das coisas que a gente tá fazendo, tem outras coisas acontecendo, e eu preciso cuidar do meu emocional. E aí eu fiz lá umas sessões, cada 15 dias, 1 hora, e posso falar? Me ajudou demais a perceber algumas coisas e entrar no flow. Porque tentar controlar tudo no mundo que a gente vive é muito difícil. É muito difícil, porque é uma pressão tão grande de você estar atualizado sobre tudo, dar conta de tudo. Depois que você começou a trabalhar de casa, por exemplo, né? É filho, é casa, é trabalho, é entrega, é se mostrar presente. É muita pressão. O que você teve foi uma crise de ansiedade, né? É isso aí. Muito isso grande aí. que você precisou administrar. Mas tem gente que fica nesse ritmo, é infindável, assim. E quando ela se vê, ela já tá numa situação... Pânico, ela trava. Num pânico, numa ansiedade, até numa depressão, né? E parecia que os líderes tinham a obrigação de resolver o problema de todas as outras pessoas que não eram líderes, os liderados, para que as pessoas se sentissem bem. Esquecendo que os líderes estavam no mesmo barco, todo mundo estava na pandemia, né? E hoje eu vejo que a gente olha para os líderes com mais cuidado, mais atenção aos líderes, porque eles precisam cuidar, é a história do avião, né? Coloca a máscara primeiro em você. Pra depois você cuidar do outro. E depois você cuida do outro. Isso aí. Então eu acho que tem um pouco disso, né? Sabe o que eu acho curioso? Que tem um dado que mostra que em 2019, 63% dos profissionais estavam com receio, sentindo algum tipo de sinal de burnout. 63%. Em 19. 2022, esse número aumentou para 83%. E você olha o seguinte, eu até entendo 2020 ou 21, mas em 22, quando o mundo está começando a voltar, quando a pressão, né, de saúde da pandemia tá tudo acalmando, por que a saúde mental está piorando? Curioso isso. Curioso. Porque, teoricamente, esse ano deveria estar voltando, as pessoas, passamos, sobrevivemos e a vida vai voltar. Mas não, a ansiedade está aumentando, saúde mental está deteriorando e só vem dificultando a vida das pessoas. Eu tenho uma teoria, sabe? Período. Eu tenho uma teoria que o período que as pessoas ficaram em casa, elas olharam muito para dentro, né? Claro que você olhou muito para fora, se sentindo pressionado, como eu estava falando, como é que eu entrego mesmo sem ninguém me ver dentro do As pessoas tiveram que aprender a falar pra câmera, que elas tinham vergonha. Exato. Eu lembro que tinha pessoas que não queriam ligar a câmera. Exato. É. Mas a partir do momento que elas olharam para dentro e elas se adaptaram e elas perceberam que elas podiam fazer as entregas, mesmo trabalhando de casa, por exemplo, ou de qualquer outro lugar, agora que está voltando, está criando Vocês já devem ter ouvido falar do Great Resignation, que está acontecendo super forte nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil agora. E em março a gente teve 1/3 de todas as demissões que aconteceram, 1/3 foi voluntário. Porque as Voluntário. Voluntárias, demissões voluntárias. Porque as pessoas falaram, não, eu não quero mais ter que voltar para o escritório. Foram 500 mil demissões por mês acima da média histórica. Tá. É um número... Voluntária. Exato, é um número muito assustador. E eu acho que elas olharam para dentro, viram que era possível ter melhor qualidade de vida, né? Viver com menos ansiedade de um trânsito, por exemplo. E elas falaram, não, eu não quero mais isso. Sim. É isso que eu tenho notado. Quem usava terno, tirar o terno que não precisa mais. Você Exato. vê que... Eu tô Você de começa. tênis, eu não uso mais É isso salto aí. alto. É uma decisão tomada pós-pandemia. Você percebe... Tá tudo bem. E tá tudo bem. Você sabe que o
a gente, lá atrás, você tem que separar a vida pessoal da profissional. Na verdade, a gente é um ser humano integral. O que as empresas têm percebido, e eu tenho cada vez mais olhado para isso, é a gente ter a conexão entre as várias áreas da nossa vida. Então, as empresas, elas começaram a se preocupar. A gente atende algumas construtoras, né? Tem uma construtora que a gente atende que desenvolve prédios corporativos. E a tendência mundial é que as empresas comecem cada vez mais a humanizar o ambiente físico, inclusive, onde as pessoas têm um pouco mais de liberdade. E é uma decisão difícil quando você tem uma empresa muito baseada em comando e controle, que é um modelo muito mais, né, baseado, né, na hierarquia e tudo mais, e você tem outras empresas que nascem com modelo de empoderamento. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque você tem um modelo de gestão muito interessante com... Você tem 200 pessoas, é isso hoje, espalhada pelo Brasil, pelo mundo? Como é que é? Então, a gente começou a pandemia, tinha 40 pessoas. Em 2 anos, fomos para 200. E a gente teve que aprender. Éramos uma empresa 100% presencial, não tinha cultura de home office, normal, empresa padrão. A gente teve que aprender e criar uma nova cultura no digital. E a gente começou a mudar a forma de gerir pessoas. Como você falou, não olhar para o comando e controle, não gerenciar horário, gerenciar entregas, permitir flexibilidade. Então, uma colaboradora nossa, se precisar sair 3 da tarde para pegar o filho na escola, pode. E depois ela vai gerenciar a entrega dela, e isso que é importante. Se a pessoa quer emendar um feriado, tem toda a liberdade de trabalhar de onde quiser, desde que cumpre o acordo que está estabelecido. Então a gente fala que a gente trata os nossos colaboradores como adultos. Exato. Não como criança. E aí, quando a gente olha um modelo de gestão... Com desconfiança, né? O modelo de gestão humanizado, muitas pessoas acham que gestão humanizada é ser fofinho. Não, todo claro mundo se amar. Não, é você tratar o outro com respeito, é ter confiança, é ter transparência, é criar um ambiente de colaboração e não de competição. Então, quando você olha assim, o mundo, o Augusto Cury falou, as empresas estão doentes. A partir do momento que o seu bônus depende de você performar mais do que o outro, faz com que você não colabore com o outro. Então, aquele modelo lá de Jack Welch, 20, 70, 10, vai fazer com que a empresa não tenha um modelo de colaboração, sim de competição. Porque eu preciso ir melhor para você, senão eu sou demitido. Porque o modelo do Jack Welch, né, se alguém não sabe, era o seguinte, 20% ele dizia que tinha que dar os desafios, promover, né, e tinha que ganhar não só a razão, mas o coração dessas pessoas. A 70% é a grande massa, você treina, porque eles modelam, e 10% demitia todo ano. Ou seja, oxigenava. Então imagina, eu olho pra pessoa, já pode ser eu. É um modelo que... Eu tudo, nós 10 aqui, um vai embora, né? Eu li o livro dele, acho que O Paixão por Vencer, na época, né? E você vê que... é interessante que a gente teve aqui o Reinaldo Gama, que é da HSM, né, o CEO da HSM, eles sempre trouxeram, inclusive trouxeram já o Jack Welch, acho que no Brasil e tal. E ele falou, o inédito não tá na mão dos gurus apenas, porque se é inédito a gente não sabe, tá em todo lugar. Tá em todo lugar. E aí a gente começa a perceber que as empresas, elas precisam, né, cada vez mais reinventar não só os produtos, os serviços, mas o jeito de se relacionar. E a gente começa a voltar para a questão das relações, né? Porque eu queria até entender, você tem a sua turma à distância, como que vocês fazem para se manter conectados? Existe uma rotina, conectados não digitalmente, porque eu vou falar o que eu acredito. E como eu não acredito que é uma coisa ou outra, eu acredito que é uma com outra. Então tem momentos que eu preciso de mais concentração, preciso produzir mais. Eu tenho a liberdade de vou lá, né, e libero isso pro meu time, mas tem momentos que, para cultura ou para troca de experiência, a conexão presencial, eu entendo que é importante em alguns momentos. Como que você lida com isso? Então, primeiro, é muita transparência e muita comunicação em excesso. Como você... Então, existem rotinas, rotina mais básica. Todo dia de manhã tem uma daily, nas micro squads, que vão ter reuniões de 15 a 30 minutos para alinhar o que cada um tem que fazer. No final do dia, a pessoa tem que dar um retorno por e-mail, o que foi feito. Então, isso é uma vamos coisa lá, básica. Olha só. Você usa métodos ágeis, né? Sim. Esse é só um exemplo. Não, mas é legal dizer, porque assim, não é beleza, tá, mas você tem uma rotina que o time conversa todos os dias pela manhã e eles conversam só das tarefas, como que é? Não, então, nessa reunião das entregas. Jobs, entregas. O que vai acontecer hoje? Tá. Não é o planejamento do mês, da semana, que vai acontecer hoje.
para que todo mundo fique alinhado, e o objetivo é esclarecer dúvidas e tirar empecilhos. É isso que a gente faz todo dia de manhã, e aí isso é uma das rotinas. Só que além disso, isso está muito na micro-equipes. A gente teve que desenvolver várias rotinas de comunicação, de cultura, várias ações para que isso aconteça. Então, por exemplo, quinzenalmente, todos os líderes se encontram para uma reunião que eu chamo de estratégia e cultura, onde eu, o CEO da empresa, sou o funcionário e eles são o CEO, onde eles podem me questionar sobre absolutamente tudo da empresa. E a pauta é feita na hora. Então a gente entra no chat, cada um vai botando as coisas na pauta e eu vou respondendo as perguntas que estão acontecendo. E você sabe que isso, a tua empresa, ela tem todos os quesitos de uma empresa segura psicologicamente. Sim. Porque a abertura para se falar, o silêncio é o maior indicativo de que a tua empresa tem algum problema de segurança psicológica. Sim. Então, a partir do momento que você dá um espaço para que eles falem em qualquer hierarquia, primeiro que já não existe mais uma hierarquia, pelo que eu entendi, ela não é vertical, ela é horizontal, o que faz muito sentido hoje, e você dá esse espaço de abertura. Então, quer dizer, você pode falar sobre qualquer coisa com ele, pessoal, da sua vida pessoal, do seu trabalho, isso você ressignifica erro, Carlos. Porque você pode errar e você vai dizer pro Richard, eu tentei isso aqui, não deu certo, mas a gente está tentando a inovação dentro da empresa. Sim. Então, quer dizer, isso tudo é muito um ambiente de segurança psicológica. Dá gosto de participar de um podcast um papo com como alguém esse, assim, né, com uma empresa dessa, porque infelizmente ainda são poucas, mas eu acho que isso é o que vai fazer a roda girar, sabe? É isso aí. E eu fiquei curioso para saber, porque eu fiquei tentando imaginar a reunião, né? Porque de repente posso aplicar na minha empresa, né? Sou CEO da Bravend. Como você se reúne quinzenalmente, você assume o papel de funcionário e eles assumem o papel, e que tipo de pergunta rola? Vou te dar um exemplo quando a gente começou. Para a turma visualizar isso. Lá atrás, primeira coisa, por que não tem participação de lucro? Falei, então tá, vamos lá, vou abrir o DRE, estava dando prejuízo aquele ano à empresa. Mas isso é o CEO falando no papel de funcionário ou... Não. Eles perguntando para mim por que eles não ganhavam participação de lucro. E aí eu falei, então vamos lá. Eu abri o DRE e mostrei. Aqui, esse ano a gente está dando prejuízo. Você quer participar do prejuízo? Então, esse nível de transparência. A gente fala de números, a gente fala... E aí começaram a surgir ações dentro da empresa. Poxa, a gente não investe no capital humano. A gente não tem programas de pós-graduação. Começamos a ter programas de inglês. Coisas básicas na pandemia. Minha cadeira é ruim. Manda a cadeira para casa da pessoa. Alguém não tinha uma mesa. Coisas mais básicas e coisas mais estratégicas. E a gente discute isso com a maior transparência. Mesmo que eu não tenha resposta. Às vezes alguém traz uma pergunta que eu falo, infelizmente eu não sei. E tá tudo bem. Você sabe que você ter líderes hoje, que para algumas coisas falam, isso eu não sei, vamos descobrir. É mais aceitável do que antigamente. Antigamente era muito difícil falar, não, mas o líder tem que ter todas as respostas. Depende. Pra quê? Tem coisas que sim. Espera-se dele que ele dê a direção. Mas tem coisas que não. Que tá na ponta. Sim. Né? Que tá ali na relação com o cliente externo, interno. E aí outros exemplos. Então tem essa quinzenal. Toda terça-feira, 9 da manhã, tem uma geral, eu com todos os colaboradores. Toda semana. Eu posso estar viajando, que eu tiro o meu horário da viagem para fazer essa reunião. Onde eu falo o que está acontecendo na empresa. Você comunica. De verdade. Então, dessa forma, o estagiário da ponta me vê toda semana. Então, aquele CEO distante, que ninguém vê, que ninguém tem acesso, eles têm acesso a mim toda semana. E várias outras rotinas de comunicação. Qual o resultado? As pessoas se sentem mais próximas no digital do que quando estavam presencialmente juntas. Pelo excesso de cultura que a empresa promove propositalmente. As pessoas buscam conexão, né? E você vê cada vez mais os líderes que têm conseguido engajar equipes, têm conseguido criar um ambiente mais saudável, né? Eles têm cada vez mais aparecido, né? Não como profissional só, mas como ser humano. Sim. Como que você tem visto isso acontecer, Cris? Você que trabalha em organizações com milhares de profissionais, né? Já trabalhou pelo mundo afora. Como é que você tem visto isso? Quais os desafios, né? Eu acho que são muitos. Primeiro de tudo é isso, é que o líder possa também se cuidar.
né? Para que ele possa fornecer isso pro liderado. Primeiro o Mas eu líder tem vejo- que se cuidar para depois cuidar do outro. Né? Exatamente, é a história do avião. Ele precisa se cuidar, ele precisa se compreender. O que está acontecendo com ele? Por que ele está com dificuldade? Por que a gente não está fazendo boas entregas? Eu vou só repassar essa demanda para o meu liderado? Ou eu vou dizer para ele, o que está acontecendo? Olha, eu estou com um problema. Eu estou ficando muito ansioso porque os nossos resultados não estão saindo. O que a gente pode fazer junto? É uma rede de apoio, sabe, Carlos? Esse é um movimento que precisa acontecer. Eu acho que ainda está precisando aquecer mais esse movimento, é o que eu disse, né? Assim, são poucas e muitas são startups as que estão conseguindo fazer isso, e eu acho que os líderes ainda estão sofrendo um pouco com isso. Mas eu vejo algumas iniciativas interessantes, assim, essas rodas de conversa, por exemplo, né? Eu vejo que as empresas têm tentado fazer isso, trazer essa proximidade, porque é importante. Eu falo da infodemia, né? É outra pandemia. É outra pandemia, porque as pessoas recebem informações de todos os lados e muitas vezes são informações que são infundadas. Então, a partir do momento que você tem acesso ao líder, como o Richard está comentando aqui com a gente, você se sente seguro com aquelas informações. Então, o que o líder hoje tem feito e tem tentado fazer é esse contato muito próximo. Eu tenho percebido que as empresas têm buscado mais isso e ficar mais próximo, ainda que virtualmente, como você faz, dos seus liderados. Isso faz com que as empresas mudem bem. E na visão de vocês, quais são os principais sinais que as pessoas começam a soltar quando começam a... Antes de ter burnout ali, né? Eu acho que o que a Cris falou, o silêncio na reunião. Silêncio na reunião. Câmera desligada. Alguma coisa está silêncio. acontecendo. Sim. Porque enquanto o líder está comunicando, ele pode ter certeza que os grupos informais de WhatsApp estão bombando. E a comunicação é mão dupla, né? Multivias, né? Ali. Quando o líder está se comunicando virtualmente, principalmente, e ninguém comenta, ninguém pergunta, é porque as pessoas não estão confiando nele. A pessoa ouve aquilo, o líder acha que ele está falando e as pessoas estão ouvindo. As pessoas ouvem e não escutam, né? Exatamente. Elas estão por aqui. Porque tem uma coisa que é a questão de fazer sentido, né? A história do engajamento, a história do propósito. Não é só algo romântico. Não. Eu falo disso um pouco no livro, né? Legal. O ordinário ao extraordinário é um pouco disso, assim. O que é que eu tô fazendo que realmente está ajudando a empresa? Eu tô me sentindo útil e eu tô fazendo algo que pode transformar. Isso. Pode ser um legado, né? E eu acho que as pessoas precisam sentir mais isso. E quando você tem a proximidade com o líder, você precisa ter a clareza do teu papel naquele lugar. E se o líder está conectado com o time, porque eu estudei participei da formação em dinâmica de grupo e tal, e isso me ajuda muito nos trabalhos. E uma das pessoas que eu estudei foi o Bion, né? E o Bion, ele estuda, né, o inconsciente dos grupos e tal, e ele diz que, normalmente, você tem 2 espaços que tem que ser ocupado num grupo. Tarefa, que são as atividades, plano, tem a ver com as entregas, e emoção. Emoção tem a ver com feedback, desenvolvimento, tem a ver com você entender ali as expectativas do indivíduo com relação à carreira dele e tudo mais. É que nem o exemplo, tirar férias. Você tem que ir lá tirar férias naquela data. Peraí, deixa eu entender quando que é melhor. Deixa eu entender o indivíduo, o que é importante para ele. Vamos encontrar uma alternativa que seja bom para todo mundo. Você olha para a emoção. E aí, se um dos espaços não está sendo ocupado, imagina lá que 0 a 10 você é um líder que nas dailies lá que você faz, você tá lá nota 9, né? E aí, de repente, eles entram num fenômeno que é chamado a espera de um Messias. E aí, o que aparece? O líder emergente. E às vezes o líder emergente não é quem está na posição de liderança. É alguém que assume o papel e vai lá e ocupa. E se é alguém que está do seu lado, fala, puxa, cara, o Richard tá tão ocupado. Você, cara, vai lá e cuida do time. E se é alguém que de repente não está alinhado com você, ele vai lá e começa a influenciar negativamente. Daqui a pouco você começa a ter um ambiente tóxico. Por quê? Porque o líder não cuidou daquilo que ele precisava fazer. Ele não cuidou da emoção. O nome disso é cultura. Né? A cultura nada mais é do que comportamento. Então as pessoas, o que é cultura? De uma forma muito simples, é o comportamento. O que acontece dentro da empresa, independentemente do líder. Quando ele não está. No seu exemplo, você está falando de uma lacuna de cultura, um vácuo de cultura que cria-se uma outra cultura. Aí você começa a ter várias subculturas dentro de uma empresa. A empresa não criou uma... A cultura tem que ser top-down. Tem que ser de cima. Quando você fala, não, eu não vou fazer isso, vou deixar de baixo para cima, você cria mini culturas dentro da empresa que acaba... são seres humanos, então você tem vaidade, você tem ego, você tem outras coisas que vai fazer uma cultura provavelmente mais tóxica.
Então a cultura tem que vir de cima para baixo. E a cultura, eu sou uma executiva de comunicação, né? A cultura é o tipo de coisa que você tem que ter uma comunicação muito clara de qual é a cultura da empresa. E não só a comunicação para que as pessoas saibam, mas de cima você tem que ter todas as atitudes dessa cultura, né? Eu acho que isso é fundamental. A área de comunicação foi muito recrutada durante a pandemia, por conta da cultura da empresa. Então, as áreas de recursos humanos, a própria liderança, recrutou muito a área de comunicação para ajudar nesse processo. E a gente, é curioso porque o profissional de comunicação acaba sendo um pouco de psicólogo, né? E a gente dizia para ele, tá bom, então agora você precisa demonstrar essa cultura também, né? Muito bem. Bom, a gente falou aqui de alguns sinais, né? Você falou do silêncio, as pessoas começam a ficar muito ansiosas, Tem algum outro sinal que vocês percebem aí? Primeiro, questão muito clara, falta de entrega, falta de comprometimento, falta de... Né, sempre tendo desculpas. Essa é a ponta do iceberg, né? A gente tem que falar, deixa eu ver o que está acontecendo. E o que tem por trás de tudo isso? A gente já falou de cultura, pessoas tóxicas, líderes tóxicos, mas você tem uma falta de conhecimento de como lidar com suas emoções. Então, um exemplo que o Cury deu, eu estava conversando com ele, e ele deu um exemplo que é muito fácil de entender. Imagina que seu filho tem fobia de pegar em areia, tá? Ele não gosta de sujar as mãos. Você tem duas formas de você lidar com isso. A primeira é ignorar e achar que vai resolver sozinho, pode ou não, aí vai depender. E outra forma é lidar com isso, pegar areia, botar na mão dele, ele vai se sujando, ele vai perdendo o medo, você vai educando ele. O que acontece? Quando a gente fala de saúde mental, a maioria das empresas escolhe ignorar, escolhe não fazer nada nesse tema na esperança que isso se resolva, igual ao nosso filho. O que vai acontecer? Aquele probleminha vai aumentando, e um dia o que era uma lagartixa vira um dinossauro. Então, quando a gente olha para o que fazer na empresa, a base é a educação, é ensinar. Tanto na saúde mental, quanto na liderança, quanto no protagonismo. Então, esses sinais que a gente está falando, a base se torna o conhecimento. Porque o conhecimento, ele influencia o nosso pensamento. E quando você tem um pensamento mais positivo, ou com mais informações, você consegue mudar os seus comportamentos. Mudando o comportamento, você tem mais resultado. Então, a base de tudo é isso. E é esse até um dos motivos que a gente, com o Cury, decidiu lançar essa escola de gestão da emoção. Porque a gente acredita que a forma de resolver é trazer esse conhecimento, essas ferramentas para que as empresas e os colaboradores aprendem a lidar com isso. Legal. Em vez de ignorar. Agora, você quer ver uma coisa curiosa, Carlos? Porque as empresas hoje têm tentado fazer coisas. É legítimo a vontade de deixar as coisas fluírem bem dentro da empresa. Então, eles oferecem uma sessão de mindfulness, por exemplo. Eles têm feito isso. Mas quando a gente fala da segurança psicológica, por exemplo, a empresa acaba se isentando de qualquer comprometimento com a saúde mental do seu colaborador. Porque ela está dizendo, esse problema é seu, eu te disponibilizo alguém para cuidar. E aí, o que acontece? Se vira, né? Se vira, exato. E eles olham para dentro e não percebem que eles podem ser, não que são sempre, mas que podem ser um agente, um gatilho que acionou algum tipo de problema psicológico no funcionário, né? Então, a cultura, as coisas estão todas ligadas. A cultura precisa estar junto com uma ação específica de tratamento para o funcionário. Sim, é legítimo, é legal disponibilizar isso para ele, mas vamos olhar para dentro, né? Vamos cuidar dos nossos líderes e fazer a cultura acontecer como se deve. Legal. E qual que é o papel da área de comunicação, né, e da área de treinamento e desenvolvimento para ajudar nesse processo de calma, presença, né, na saúde mental dos colaboradores? Eu acho que a comunicação é fundamental, né? O Richard estava falando o quanto ele se comunica, o quanto se comunica. Então, eu acho que um papel que aconteceu muito durante a pandemia e tem acontecido mais agora, a liderança tem recrutado mais a gente. Olha que coisa curiosa. Eu preciso falar mais com os meus colaboradores. Eles vinham pra gente assim. E aí a gente perguntou pra eles, por que vocês não falavam antes? Né? Por que não falavam antes?
porque a gente estava aqui, a gente se encontrava, então era uma presença verdade, que não existia de verdade. Eles se encontravam fisicamente, mas eles não se comunicavam. relacionavam. Exatamente isso. Então a gente tem, quando eu falo que o comunicador tem um papel um pouco de psicólogo, é curioso, né? Porque a gente mostra que o relacionamento é muito mais do que você passar informação, não é uma via de uma mão única, né? Não, mas a gente passou o comunicado sobre tal assunto. Tá bom, passa na mesa, conversa. Se hoje você não pode passar na mesa, vamos fazer um town hall, né? E vamos falar com todo mundo, vamos deixar os microfones abertos. E o controle está na mão do líder. Às vezes ele pode contar com a área de comunicação, pode contar com a área de treinamento, mas ele é o principal treinador, ele precisa ser o principal comunicador. E acontece às vezes, delega para a área de treinamento, ou delega para tal coisa. Não, é uma área de apoio, é uma área estratégica. E você sabe, Carlos, que tem uma outra coisa importante. A gente fala de comunicação não violenta. A comunicação não violenta não é que assim, eu vou chegar para você e falar assim, Carlos, tá bom, tô saindo, tô com raiva. Não é isso. A comunicação não violenta é você poder falar com a pessoa de uma maneira que fique claro e que ela entenda o que é que você está querendo transmitir. Então, a comunicação não violenta foi uma das coisas que a gente viu crescendo muito dentro da área de comunicação, porque por e-mail ou por mensagem, as pessoas entendem como querem aquela mensagem. 3 pontos de exclamação numa mensagem, a pessoa pode estar gritando com você, ou ela pode estar empolgadíssima. Você não sabe o tom, né? Você não então, percebe. A comunicação teve muito papel aqui na pandemia, e agora também continua. Você sabe que as pessoas acabaram ficando muito só por mensagem. E aí vai lá, manda mensagem, resolve, tira o meu problema da frente, joga pro do outro, e aí começa a pressão, né? Modelo batata quente, né? Peguei a batata quente, joguei pra você, agora... E quantas pessoas reclamam que não gostam de mensagem gravada no WhatsApp, por exemplo? Muitas pessoas reclamam. Pois eu prefiro, porque assim eu coloquei o meu tom, a minha entonação, e eu sei que ele vai entender do jeito que eu gostaria que ele entendesse. Só que sabe um motivo que muita gente não gosta de mensagens gravadas? Porque elas estão em reuniões. Sim. E não consegue ouvir. Não. E na reunião, ela está no WhatsApp. E aí ela está respondendo texto no WhatsApp. E aí... Ela não tá presente na reunião, tá focada. Por que tá na reunião, então, né? Porque foi obrigado pelo chefe, né? Se aquela reunião não te tá fazendo sentido e você tá prestando atenção em outra coisa, é porque aquela reunião é desnecessária. Eu lembro que antigamente, vamos marcar uma reunião, né? Reunião era normalmente de 1 hora, né? O pessoal reservava a agenda. Hoje a gente marca reunião de 5 minutos, de 8, de 40, 37 minutos. E eu chamo de catch-up agora. Como? Catch-up. Tá. As minhas reuniões são catch-up. Vamos fazer um catch-up? Rapidinho? 5, 10 minutinhos? Vamos, é isso. Eu já brinco que é reunião de ketchup. Né? Só para dar um pouco de fome. Brincadeira. Mas a questão da comunicação, tudo isso, qual o grande problema? O líder não sabe. Ele não sabe o que fazer. Se comunicar, inclusive, né? Se comunicar, o que é comunicação violenta, modelos de gestão, ele não conhece. E como ele nunca foi preparado, ninguém nunca ensinou, o que ele está fazendo? Do modelo dele. E aí tem uma frase que eu gosto que é: só porque você aprendeu apanhando, não quer dizer que você tem que ensinar batendo. Então ele aprendeu apanhando. E agora ele vê, o que eu faço? Eu não sei, então ele começa a bater. Ele repete, né? Ele repete o principal... É old school, né? Tem um estudioso, né, que é o Albert Bandura, psicologia, que ele fala da aprendizagem vicária. Aprendizagem vicária e aprendizagem real. Tem até um estudo que foi feito, que é o estudo do João Bobo. Colocou lá uma criança dentro de uma sala com um João Bobo mesmo, né? Sim. E um pedaço de pau. E tava passando um desenho, né, sem violência, nada. E colocou uma outra criança numa outra sala, só que o desenho era de violência. Adivinha o que aconteceu? A criança que ficou assistindo o desenho de violência começou a bater no João Bobo. E aí ele percebeu que o estudo, né, da aprendizagem através da modelagem, né? Ele foi um dos pioneiros nesse estudo. A gente aprende não por aquilo que as pessoas falam, mas por aquilo que a gente observa. E a gente observa dentro de uma empresa. Então por isso que é um desafio muito grande quando a gente vai treinar uma empresa, vai criar um programa de desenvolvimento. Uma coisa é o que a gente fala ou que faz sala, e a outra coisa é o que eles veem acontecer no dia a dia. E aí a gente tem um grande desafio de lidar com essas coisas, né? Porque tem a ver com o jeito que às vezes a gente aprendeu a liderar lá atrás. É um jeito diferente de como essa nova geração espera e de como a gente tem que lidar com eles. A concepção de liderança precisa ser ressignificada, né? Sim.
Porque antigamente você tinha um modelo de liderança que você seguia, que era isso, você apanhava, então você batia. Isso precisa ser mudado agora, porque a liderança é uma coisa muito mais linear, né? É muito mais horizontal. E até porque a nova geração não cresceu assim. Né? Essa nova geração que cresceu com o Meteorite que não arde, né? Onde todo mundo tem que ser vencedor, onde você não tem tanta competição, onde... Não está certo ou errado, é outro modelo mental. E aí, esse modelo mental das empresas, quando entra um jovem, ele olha, isso não faz sentido. Por que tem que ser assim? E os líderes achavam que eles tinham que ser os chefes, né? Sim. Você sabe que tem uma pesquisa, você trouxe agora um estudo e tal, e teve um estudo também que eu tive acesso, foi muito interessante. Você pega CEOs, um grupo de CEOs, um grupo de CEOs com os seus líderes diretos, e você pega crianças. As pessoas devem conhecer aquela dinâmica do macarrão com marshmallow em cima e tal. E eles fizeram essa dinâmica com esses grupos. Então, quando o CEO fez sozinho, ele fez... Teste do marshmallow, é esse? É, o teste do macarrão com marshmallow. Macarrão com marshmallow. E aí, quando fez só com o CEO fez isso, vamos supor, em 5 minutos. Quando ele fez o CEO mais o grupo de liderados, ele fez isso em 4 minutos. E foram fazendo as torres mais altas, porque a dinâmica é você criar uma torre alta. E as crianças fizeram ali num tempo parecido com os do CEO, mas eles fizeram uma torre mais alta do que a torre do CEO, só do CEO. Por que isso? Porque ali existia uma colaboração. E é aqui que eu entro, que eu falo que a gente precisa ressignificar a liderança. É isso aí. As crianças estavam fazendo juntas, elas não estavam querendo mostrar quem era melhor que quem. E entre os CEOs, eles tiveram um problema de ego, vaidade. É um absurdo, né? Mas isso acontece muito. E tem a cultura da desconfiança, né? Pô, a pessoa não vai fazer, então... Você já começa uma relação achando que o outro vai... E, claro, a gente precisa criar vários mecanismos, enfim, né? Por compliance, uma série de coisas, mas... Quando a gente olha para a relação entre as pessoas, todo ser humano... Ele busca se desenvolver, ele quer se sentir útil, busca ser reconhecido. Então, o ser humano, na essência, ele evolui, toda criança evolui. O que acontece é que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, e aí a gente vai criando paradigmas e tudo mais. Bom, o papo tá bom, né? E fui avisado aqui que a gente tem mais alguns minutinhos, né? Você viu que o papo flui, né? Se deixar, vai rolando, né? Que legal. Então, se você tá nos assistindo e quiser... sugerir algum tema, algum convidado, quem sabe até você pode estar aqui em algum episódio como esse. Então a gente vai ter muito... Eu quero receber vocês mais uma vez pra gente poder falar, que eu sei que vocês têm outros temas, né? Depois que você lançar o seu livro, talvez a gente faça um podcast só do ordinário ao extraordinário, né? Com todo prazer. Vamos lá, vamos pro nosso momento Tom me devolve aqui. Eu vou falar alguma coisa, nosso TD aqui do podcast, né? Esse é ótimo, Tom me devolve. É isso aí, eu ia falar do ping-pong e tal, vamos no Tom me devolve, né? Eu vou falar uma palavra e aí vocês complementam. Primeiro a Cris, depois você, Char. E aí depois a gente vai pro recado final. Pode ser? Claro. Legal. Vamos lá, futuro. Agora. Mesma palavra? Qual é? Futuro. Tá bom. Pra mim é otimismo. Otimismo. Treinamento. Necessário. É o futuro. Propósito. Tá dentro da gente. É o que nos move. Desafio. Encontrar o propósito. Constante. Burnout. Não quero. Ter ferramentas para lidar. Ansiedade. É o mundo de agora, né? Fiquei até ansioso pensando na resposta. Na próxima. Mas você sabe que a gente tá falando sobre esse tema, né? E aí eu respirei, né? Eu tô deixando... Teve uma hora que a gente tava conversando aqui que eu falei, caramba, tinha até as perguntas aqui, né? Porque quando você diminui a ansiedade, você tá presente, você tá observando, você entra no flow. Eu acho que o que me ajudou nesses últimos dias foi falar assim, peraí, a gente tá fazendo tudo direito? A gente tem as pessoas certas, a gente confia, então entra no flow, porque vai ter coisas que são imprevisíveis. E aí a gente vai ter que ter a capacidade de aprender. Só que se você tá com medo de perder o emprego, se você tá com medo, a emoção toma conta, pronto, você trava, né? Sim. A cultura do medo é importante, né? Nos protege e tal. Aprender a lidar com eles que é o importante. Vamos lá, mais uma palavrinha aqui. Transformação. É do ser humano. Do ser humano. É o novo normal. Recado final? Vamos achar o nosso propósito e botar pra rodar.
Como é que as pessoas te encontram, Cris? No Instagram, cris.cassis. Cris.cassis. E aí você pode me achar também no ordinário.com.br. O blog do seu livro. Isso. É isso aí. Legal. Recado final é mudança constante, se adaptar e não ter medo. E também ser curioso, que eu acho que está faltando muita curiosidade nesse mundo. Curiosidade, é verdade. Né? A gente precisa muito disso para lidar com esse mundo. Sim. Muito bem, obrigado. Foi um prazer receber você aqui. O papo foi maravilhoso. Muito bom. Muito legal. Fazia tempo que eu não te encontrava pessoalmente. Foi muito bom. Foi muito bom, cara. Né, te encontrar. Foi muito bom rodar com você aqui, aprendendo aí, né? Sim. Não só... Aqui a gente falou sobre isso, né? Aprender aí como você toca. Vou modelar algumas coisas suas aí pra levar lá pra Se Bravende. quiser, a gente E eu vou me continua mais inscrever. uma hora aqui. É E eu isso quero aí. me inscrever no curso já, né? Legal, legal. E as empresas podem contratar isso pros colaboradores, né? Tem várias videoaulas, tem... Sim, é isso? sim. As empresas podem. E eu vou fazer o seguinte: vou dar um pequeno spoiler. Oba. Quem me mandar um direct no Instagram, Richard Show, manda um direct falando o seguinte: eu ouvi o Vai podcast. mandar uma degustação aí? E aí eu não degustação. Eu dou curso de graça pra pessoa. Aê! A hora que me mandar, falou, eu ouvi no podcast, queria o curso do Augusto Cury. E aí eu dou de graça. Tô por perguntando 30 que vai dias. ficar pra perenidade esse podcast. Exatamente. Pode ser que daqui a 5 anos alguém te mande lá uma Não mensagem. tem problema. Tem A gente problema? quer ajudar as pessoas. Mas o propósito é esse. eu tô na vantagem aqui. Vou pegar o celular agora e mandar meu Já, direct. só que tem que seguir, tem que estar seguindo, tá? É. Eu já tô te seguindo. Perfeito, manda. Tem que ser o direct. Tá bom, eu vou mandar aqui direct. também. Pera aí, já vou pegar. Curso de burnout gratuito. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Bom, muito obrigado. Quero ir para os agradecimentos finais. Obrigado a você pela audiência. Esse é o 10º episódio. Então, já passou o CBTD quando você vai estar vendo, porque a gente vai disponibilizar semanalmente. E vamos gravar outros podcasts. E espero estar no próximo CBTD também, com vários convidados. Se você está chegando pela primeira vez no canal e ainda não segue os nossos canais, se cadastre, porque você vai ser avisado com alguma notificação. Ative o sininho ou ative, dependendo da plataforma que você está conectado. E se você não está assistindo o videocast, vá para o canal no YouTube que você vai conseguir assistir quem somos nós também, não só escutar, né? E é isso aí. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigada.